Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nessa manhã maravilhosa que nós se inicia aqui com as nossas conversinhas. O nosso querido irmão está tentando aqui entrar, mas está com um pouquinho de probleminha aí na transmissão, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Os Mensageiros. E a gente vai aguardar aqui que o nosso irmão possa entrar junto conosco. E assim que ele entrar, eu coloco ele aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Mas vamos dar início, então, como fazemos todas as manhãs. Sejam bem-vindos, meninas. Bom dia. Bate as panelas aí, minha gente. Sejam bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. Todos bem-vindos. Fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, para estar junto conosco. E acho que agora ele conseguiu. Vamos ver se conseguiu. Ainda está com o seu dispositivo desconectado. Ainda não conseguiu. Acho que está com probleminha na internet. Mas vamos então dar início então à leiturinha aqui do nosso Evangelho, hoje com o capítulo 18, item 15 a 3. Vamos lá? Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança e vê cobrir-se em ervas parasitas, é seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fornecessem as sementes destinadas à produção nesse campo, é o seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixa-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra. Arroteei o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavrando fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lança nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentro as más. Regue-o com o seu amor e com a sua caridade, e Deus,
O Deus de amor e de caridade dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroado de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e o outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles as cisâneas, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Maravilhosa leitura, né? Mas vamos nós orarmos nesta manhã maravilhosa, né? Procurando todos aí. Quem tiver uma aguinha, separe para que a gente possa, então, pedir aos amigos espirituais que possam estar junto conosco, né? Pai de infinita bondade, de justiça e de amor, aqui estamos, Pai, mais uma vez, dos estudos da doutrina dos Espíritos, com esse belo livro, Os Mensageiros, para que a gente possa aprender um pouco mais, Senhor. Obrigada pela oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias de aqui estarmos aprendendo com todas essas pessoas que sempre vêm à procura de Ti, Senhor. Que o Teu amor infinito, Jesus, ampare a todos nós, ampare a nossa terra, ampare o nosso país, ampare todo esse povo maravilhoso e generoso que está aqui nesse planeta. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade. Seja conosco, Senhor, sempre. Obrigada. Amigo Amauri, como está você nessa manhã maravilhosa, maravilhosa? Muito bem, Miriam. Bom dia. Estávamos aqui lutando com as limitações da internet, mas agora estamos felizes aqui junto com você e poder acompanhar esses estudos que a Web Rádio Estação da Luz leva ao ar todas as segundas, às 7h30. E para nós é um privilégio estar aqui aprendendo. Isso mesmo, aprendendo. Somos todos estudantes, né? Sempre estudantes, porque a gente não sabe tudo, mas a gente vai procurando e pesquisando, né? Amigo, nós estávamos a semana passada, fizemos um início de capítulo muito bonito, né? Foi Sim. Gostei bastante do estudo da semana passada, fiquei gratíssima com a sua colaboração, achei que todas as coisas ali estavam super pertinentes. E nós vamos continuar aí nesse Mensageiros, nós estamos aí nesse capítulo A Caminho da Crosta, né? É uma jornada estrutural, né, sobre esse esforço descendo para as densidades, onde as densidades vão ficando, né, denso significa mais moléculas mais juntas, né? Mas é um conceito que a gente precisa, como é que se diz, passar sempre, porque a gente acha que é tão bom morar aqui nessa terra, né? Muita gente gosta tanto da matéria carne, que acha que a vida é dentro desse corpo de matéria, que esse corpo poderia nunca perecer, né? Não sofrer injunções deste tipo de ambiente em que nós estamos vivendo, sem se dar conta que nós somos espíritos eternos a caminho da luz. Estudamos alguns capítulos anteriores, se você perdeu algum, tem aí na nossa playlist, depois que acabar aqui nosso vídeo, tem aí escrito uma playlist, vai lá, nós estudamos coisas fantásticas sobre o perispírito, né? Foram uma série de apresentações, de programas em que a gente debateu bastante sobre essa questão dos nossos perispíritos, que é esse organizador biológico do espírito,
porque somos todos espíritos. Mas existe aí o paradoxo mesmo, né, dessas leis fundamentais. Dá-se-á aquele que tem e tirará daquele que não tem. Foi o nosso evangelho de hoje. Então, essa mecânica do esforço, o evangelho que apresenta o que parece uma contradição, mas revela essa mecânica do esforço que cada um deve ter, e por acréscimo de misericórdia que nos favorece, Deus sempre vai nos ajudar, e as consequências naturais desse campo magnético gerado pelos nossos próprios trabalhos, né? Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Se você não viu o capítulo anterior falava exatamente desses campos magnéticos, não é isso, Amaury? Olha, fizemos sim esforços e avanços, né, nesses estudos que você se refere, né, porque temos aí as narrativas que André Luiz nos traz através do Chico, mas o caldo de conhecimento, que é o objetivo da obra, fica sempre. E nós conseguimos sim muitos avanços, mas frisamos, não com o propósito de esgotar o assunto. Aliás, o convite para esgotar o assunto vai do esforço de cada um de chegar ao seu limite de compreensão, adentrando a obra. Nós aqui fazemos essa provocação gostosa, esse bate-papo, mas o convite para a reflexão. Aliás, em tempos em que nós somos, né, Miriam, arrastados a um consumismo de tempo com as telinhas, telas e telonas, né? Somos arrastados a viver que nem macaco louco com o pensamento, né? Pulando de galho em galho, e você cada vez mais louco, esse macaco, e a gente não consegue acalmá-lo. A ideia aqui é fazer com que a gente tenha essa introspecção, descobrirmos no estudo, no aprofundamento, um caminho que considerar, devemos considerar e com muita urgência, porque as coisas têm que fazer sentido, né? E esse consumismo nos leva a regiões do pensamento, como você começou a descrever aí. E nós vamos ver neste capítulo de hoje, nessa passagem, a preponderância, né, o mal que faz, o atraso que produz, o arrasto que provoca esses enormes grilhões em que a gente se arrasta exatamente pelo posicionamento do pensamento, né? É dessa forma que a gente, compreendendo, se vacina. Isso mesmo. Então, esses nossos companheiros, Aniceto, que é o mentor, que está trazendo Vicente e André Luiz para a crosta terrestre. Eles pegaram um bus, um ônibus que tem asas, e eles estavam ali descrevendo ali, né? Mas só que esse veículo, que é movido pelo pensamento, pelas forças magnéticas do pensar, e eles ficaram incrível. Como é que pode uma coisa dessa, né? Como é que pode voar no meio dessa densidade toda? E eles param num posto avançado, já perto da crosta, mas eles têm que descer, porque esse ônibus ele não consegue ultrapassar essa densidade, esse caminho denso, né? Que está cheio de. Ele é semelhante assim a ele até descreve como se fosse um automóvel que não que tivesse asa, porque ele não tem conhecimentos de aeronáutica na época de André Luiz, ele não tinha, ele desencarnou numa época bem no começo do século, né? Então os aviões, as viagens de aviões que hoje são tão corriqueiras, tão normais, isso não existia na época dele, então ele também não teria. Ali ele não sabia como descrever. Ele disse que ele mobilizava, ele se movia com um fluido elétrico acumulado, ele estava revelando ali um domínio energético que ele achava que era um domínio superior,
que é muito avançado a ele ali, espírito que está em aprendizado, né? Então, mas a máquina tem esse limite que é imposto por uma barreira vibratória, então ele avança até onde ele pode ir. E aí o condutor despede deles, vai se despedir deles, né? E a nossa leitura, então, vai continuar daí, né? Então, o Aniceto continua a falar com eles, ele calou um instante, ficou rindo um pouquinho, notou a expressão dos meninos, né? Então, ele diz que somente enquanto não haja criado asas, né, espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias, né? Então, eles, seres, poderiam poderiam eles mesmos levitar até a crosta, mas eles vão ter que andar até a crosta. Então, ele vai fazer Aniceto vai fazer essa referência a essa asa espiritual que ele devem ser colocada, né? Esse pequeno aparelho, ele parou, reduziu um pouco a sua velocidade, pousou no solo, quase que ao meio-dia ele fala, né? Então, provavelmente, a gente aí vai ler no capítulo, mais um pouquinho adiante, que isso deve estar ligado mesmo a de onde se pega essa energia, né? Talvez uma energia solar, não sei, placas solares. Eu fiquei pensando nisso. Esse veículo tem que reabastecer-se de fluidos para retornar à colônia, e ali eles se despediram daquele condutor, né? E despedindo para que esse condutor retorne. E aí continua Aniceto. Infelizmente, as vibrações da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros. Fiquei eu aqui a pensar, que resíduos são esses? Ó, cara pálida! De matéria mental dos encarnados, Afe Maria, e também dos desencarnados. Ah, então quer dizer que não é só de cá, é de lá também, de baixa condições. E aí eu fiquei pensando de muitas coisas, né? Você sabe que os macacos, como você fala, né? Ficam pulando aqui dentro da cabeça. Atravessaremos grande zona, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras no nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Oi? Veja você. Que coisa interessante, né? Ele está nos dizendo ali uma coisa que prestem bastante atenção. Bem-vinda, Soninha, bem-vinda, Flavinha, bem-vinda, Anderson. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A Vanira, as meninas do Leodeni, venham, vamos estudar. A Pajás tornou-se, então, muito fria e diferente. Mudou a temperatura. Olha outra coisa que aconteceu aí. Não estávamos em caminho trevosos, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. O Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam, identifique a mudança geral. Então, Então, a gente vai falar um pouquinho desse magnetismo do esforço contínuo, esses ímãs que a gente atrai, o que a gente atrai. Então, são 2 blocos que a gente vai trazer aqui. Existem, né? Você gostaria de ler, meu amigo? Desculpa, eu falei tudo sozinha. Ai, meu Deus,
Que vergonha, amigo. Esse assunto, não, esse assunto aí, ele é muito palpitante. Você já acompanhou a composição desses slides? Pode fazer, pode dar sequência. Está muito bom, você está discorrendo muito bem. À bondade. Porque a gente vai perceber aí estas questões, né? Primeiro, a atração que a gente pode ter, aí o esforço contínuo e perseverante são ímãs. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Então, nós atraímos para nós aquilo que desejamos. É o pensamento. Então, é um trabalho muito interessante que a gente vê nesse capítulo. É o trabalho fecundo a dádiva recebida, criando afinidades para atrair o que é progressivamente melhor até o alto de para que a gente possa chegar a uma montanha santa, se é montanha, né? Um imã espiritual da nossa vontade. Olha que legal. Então, existem espíritos em dois campos da vida. Um materializado, que tem matéria densa, que é um corpo físico, e o outro que não tendo esse corpo físico. Também continua pensando, continua fazendo e continua atraindo pela sua vontade aquilo que está. Então, a gente aí pode falar da morte, né? Porque não morremos. É uma comprovação de que a gente continua vivendo, né? E essa lei, a lei de afinidade, ela não está perdida. Deus não tira o bem, não tira o bem que nos é concedido. É o próprio Espírito que é o protagonista da sua vida. Ele é aquele que faz, que tem vontade de fazer. É muito interessante isso, não é, Amaury? É um esforço magnético para que a gente possa ter vontade de progredir, vontade de fazer, de agir, né? A gente tem essa capacidade que a gente ainda não sabe, por falta mesmo, às vezes, de conhecimento, de ir atrás dos estudos mais profundos, né? Esse magnetismo que permite a continuidade, né, o aproveitamento dos esforços, a gente percebe, né, quando a gente engrena uma boa fase na vida, a gente percebe que esse movimento de conquistas, ele se perpetua, né? Ele se alonga por mais tempo. Então, as escolhas que a gente faz têm, assim, o seu facilitador exatamente por essas leis a que estamos sendo submetidos e que elas também nos favorecem, assim como podem nos desfavorecer na medida em que fazemos escolhas ruins. Então, esse magnetismo que vamos constituindo pelos nossos esforços, eles dão os seus resultados, né? As escolhas é que a gente tem que tomar, tem que ficar bem, bem atentos, porque sabemos, né, Miriam, das descrições, né, das dificuldades que criamos ao nosso redor, e a própria descrição que você faz aí da aproximação dos nossos irmãos aí com a crosta terrestre, eles começam a enfrentar problemas a distâncias muito grandes do planeta. Imagine nós aqui, imagine cada um de nós com a capacidade de constituir esse estado de coisas. Olha, se a gente se remontar à primeira e segunda páginas do livro Memórias de um Suicida, onde a autora nos traz descrição terrível do mundo das trevas, daquele mundo onde as pessoas se arrastam nos seus sofrimentos. E se você vê, por exemplo, no livro Missionários da Luz, que é o seguinte a esse aqui, da coleção do André Luiz, quando ele faz descrições de alguns médiuns, né,
que estão ali tentando, de lápis e papel na mão, esperando acontecerem as coisas, mas a espiritualidade faz descrições terríveis, né, do trato sexual das pessoas, a descrição terrível, né, de como é o estado de eles, na falta de uma palavra diferente, mas é uma que se aproxima, eles chamam de larvas, né, que em todo o trato sexual, que isso é o centro da coisa, isso aqui seria a coisa mais terrível que nós produzimos. São vibrações das quais a gente está aí sendo protagonista de produzir. E assim se afasta da colheita desse magnetismo da boa coisa que você escreveu aí. É isso mesmo. É para você ver que não é até a crosta, porque ele diz que dali a algum tempo vai haver, eles vão vislumbrar o sol. Então, provavelmente deve ser uma faixa que tem, é dedutivo isso, né? Essa vastidão caliginosa, né? Essa paisagem vai tornando fria, diferente. O ar está mais denso, eles estão com problema de respirar. Então, tem toda uma questão ali envolvida, o que compõe essa faixa, né? Essa densidade vai referir, então, à vibração, né? E eles aí, o ar está denso, alterou a respiração. Aniceto explica que não se trata de trevas, literalmente não é trevas, mas densidade da matéria. Matéria que está mais ligada, e aí ele está ao ser que é o egoísta, aquele que tem as grandes paixões, então isso vibra dentro da pessoa, do ser que somos todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Essa vastidão caliginosa que ele está falando está simbolizando uma escuridão da ignorância espiritual, né? Decorrente dessa densidade que pode ser superada, claro. Isso pode ser superado. Eles vão caminhar 4 horas e depois vão ver o sol. Então, é lei de conquista. Aí a gente pode fazer uma analogia às conquistas morais da gente, da lei moral, né? Que é a lei de justiça, de amor e de caridade, onde o trabalho é uma das grandes ferramentas para nós. Então, esse ensinamento espírita propõe essa transformação moral. É um esforço contínuo do indivíduo de domar as suas más inclinações, né? Então, ele está na fronteira da crosta. Tem um lugar denso, mais frio, mudou inclusive o clima, né? Mudou na pele, eles estão sentindo no perispírito. A autonomia moral, ele vai desenvolver esse exercício de livre-arbítrio. Então, na medida que a gente se esclarece, a gente vai tomando mais consciência daquilo que somos, daquilo que pensamos. Nós estamos a caminho desse desenvolvimento. Então, é ruim estar na Terra? Não, não é. O planeta é tão lindo, tão bacana. Não é ruim, não. E estar numa colônia, você viu que nós passamos vários capítulos em que os espíritos ali vão descrever lugares lindíssimos. E são colônias que estão perto da crosta terrestre, que sofrem a influência dos pensamentos nossos, e que faz esse muro aí, eu digo muro, né? Mas é fluídico, né? Então, é muito interessante a descrição que ele traz, né? Então, espíritos perfeitos não moram nesse planeta. Aí eu fiquei pensando nisso. Aqueles que sofrem a influência da matéria
não estão aqui, porque nós sofremos a influência da matéria. E os bons e os superiores não estão nem nas colônias, estão para cima das colônias. Eu quero me melhorar bastante. Não sei se nessa encarnação, mas em outras, para poder, pelo menos, um dia ter, vislumbrar pelo menos um daqueles jardins ali, acima da crosta terrestre, acima das colônias, porque mais para cima, onde tem outros tipos de serviço. Mas para isso tem que se qualificar, né? Para ir lá, né, Amaury? Bem descrito por você. Muito bacana. Olha, se eu conseguir chegar ao final dessa encarnação fazendo aquele ponto de inflexão, olha, consegui, depois de muita conscientização, repetição para o espelho, repetição aqui, de falar, de descrever, de perceber as coisas que nos servem e as que não nos servem, eu já vou ficar contente. Porque a gente sabe que toda essa conscientização que a gente está buscando aqui, essas descrições terríveis, essas impossibilidades, essas dificuldades de trânsito mesmo para o espírito, as proteções a que eles não dispensam, sabemos do esforço que foi para Cristo, né, vir encarnar no planeta, trazer a sua mensagem. Então, existe sim um sofrimento grande para mergulhar na atmosfera do planeta. E que, para a gente, né, o aspecto consolador que eu prefiro me ater hoje é de que tem jeito. Qual que é o jeito? Nós não vamos ter a percepção de um aniceto, porque ele já é de outra atmosfera, de outro estágio. Mas nós aqui podemos constituir ao nosso redor, fazendo a nossa parte, uma atmosfera mais leve. E a gente tem motivações para isso. Quantas paisagens lindas não tem o planeta? Quantas coisas agradáveis não existem ao nosso redor? Quantas coisas atrativas que nos atraem positivamente e que a gente docilmente pode se permitir embrenhar. Mas as nossas escolhas ainda são as outras pessoas que fazem. Olha só como a gente macaquito louco, muito louco, louco. Porque a gente, além de não conseguir se situar e permanecer num padrão vibratório bom, antes que isso aconteça, a gente pode fazer escolhas. Por exemplo, olha, quais os grupos aos quais eu vou me associar? Quais as pessoas que eu vou permitir que estejam tão próximas de mim que eu me veja obrigado a me associar, a consumir o tempo, despender o que eu tenho de melhor, né? Então, ter essas escolhas para onde situar o pensamento, onde situar as escolhas, né? Então, eu prefiro me ater nesse aspecto consolador. Olha, tem jeito? Tem. Vai ser perfeito como as descrições que a gente vê? Olha, não, né? Não, porque está muito longe, está muito longe. Mas o meu mundo à minha volta, ele vai ser compensador. Ao final, ele vai ser melhor do que quando eu cheguei aqui. Essa é a nossa responsabilidade, né? Mas, aliás, já não é sem tempo que a gente tenha que fazer essas escolhas e colocar em prática. É isso mesmo. Emenda aí na leitura, por gentileza, amigo. Vamos lá no Pensamento e Vida. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Que lindo esse pensamento. Vou passar aqui o resto para você ler até o final e depois aí você... Bacana.
Então, através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Então, tem duas asas aí, né, que nos conduzem, nos conduzirão, vamos dizer, né, nos conduzirão às moradas maiores, né? Então, Emmanuel fala, né, tem que ter duas asas, a de sabedoria e de amor, né? Então, segundo ele, o progresso universal possui essa anatomia linda aí, né? O ser humano necessita desenvolver essas asas para ascender, para ir sempre mais adiante. Então, é serviço, é trabalho, é fazer todo o possível que a gente possa, né, para melhorar. A sabedoria, o desenvolvimento intelectual e o amor é o nosso progresso moral. Na Terra, a gente ainda desconhece isso, né? Desconhece muito essas questões. A gente acha que a gente não precisa estudar. Ah, eu já sei, você já sabe andar, você já sabe falar, mas o seu conhecimento ainda é muito precário. Então, é ir atrás das pesquisas, é conversar com outras pessoas que sabem mais que você. Por isso existem professores, por isso existem escolas, né? A escola, ela junta professores de todas as áreas para te auxiliar a aprender. Então, é uma necessidade nossa ir atrás do conhecimento, da sabedoria. E aí a gente fazer com que o conhecimento se transforme em sabedoria, que é diferente, né? Né, Amaury? Uma coisa é diferente da outra, né? Sim, mas nós sabemos que a própria lei divina, né, as leis naturais, às quais nós estamos sujeitos, elas tratam de equilibrar isso. Ora desenvolvemos um lado, ora desenvolvemos o outro. Mas é importante nós compreendermos que o nosso norte é esse. Mais ou menos esclarecidos, nós vamos avançando em função do norte que a gente adota. Dia desses estava explicando para o meu filho que existe coisas às quais a gente busca para evoluir que estão acima de nós. É onde a gente busca conhecer, estudar, avançar. O norte verdadeiro é o Deus, é a divindade. Só que, às vezes, a gente adota certos nortes meio distorcidos, ora para cá, ora para lá. Eles têm a aparência de estarem acima de nós e que parecem ser ali, olha, aqui você pode se abraçar e ir sem medo. Olha, aconselhe-se sempre com a prudência, né? Procure observar sempre, porque às vezes esse norte nos leva a regiões não tão seguras assim. Então, na dúvida, pero que sim, pero que não, como dizem aqui os nossos vizinhos argentinos e paraguaios, olha, prudência. A gente precisa ter sempre as leis divinas, ter sempre Kardec, ter sempre Jesus como nosso norte, porque isso vai acontecer com segurança, que é o que a gente tem aqui. Ora, a intelectualidade, ora, né, a amorosidade tem que ser aprimorada para que a gente redunde isso aí e faça desaguar em sabedoria, né? A gente não encarna à toa, né? É o que define aí o nosso intelecto, essa jornada ela é iniciada e é constante para que a gente adquira o conhecimento. E o mecanismo é através do saber. Então, o saber faz com que a gente vá, cada grauzinho que a gente já sabe, a gente vai querer um pouquinho mais. Então, a gente recolhe a influência desses vanguardeiros do progresso. Eles já fizeram muitas coisas. Eles criaram filosofias de vida, eles criaram ciências, eles criaram religiões, e a gente está atrás dessas coisas.
É aí a nossa capacidade de compreender as leis do universo, de expandir a nossa mente. E o resultado disso a gente vai comunicar-se com esse reflexo da grandeza do Criador. E aí a gente consegue compreender nessa nossa jornada que não estamos sós e que somos filhos de Deus. E esse nosso vínculo com esse paizinho, sabe? Então, através desse, é o que está ali no texto, né? Através da sabedoria, somos pela vida valorizados, né? Está no texto do livro aí. Então, é muito bacana isso. Além de ter só isso, não adianta. Só a sabedoria, o intelecto também não adianta. Tem que ter mais um componente, o componente moral. Então, incondicionalmente mesmo o trabalho em prol dos semelhantes. É através do outro que eu vou aprender a me amar. Diz Jesus, ama ao outro como a si mesmo. Então, tem que nascer esse amor dentro da gente, para que a gente possa fazer em direção ao outro esse movimento para ajudá-lo, e ajudando ele, a gente vai estar ajudando a gente. Olha como isso é legal. É uma mecânica, né? É o fazer e o servir, né? A purificação do coração, a criatura se ilumina nessa, aformoseia-se, como eu gostei dessa palavra, como é bonita a palavra, né? Aformoseia-se por dentro, torna-se um farol, né? Então, o resultado é em favor desse, não só nosso, mas de tudo que nos cerca, esse ecossistema onde nós estamos, é o reflexo inconfundível das nossas próprias virtudes. Se a gente vive em lugares de muito ódio, de muito egoísmo, principalmente, sempre vão ter muita cisania, sempre vai ter muitas complicações, muitos mal-querer, né? E provavelmente a gente não vai conseguir esse aformoseamento, não. Não vai conseguir muito se iluminar, não, né? Mas você veja que, pela sua descrição aí animada, a gente vê o seguinte: olha, existem prazeres aos quais a gente pode se permitir ser contemplado. A evolução, quando acontece, e você percebe, né, faz parte dessa autocrítica que a gente tem que fazer, né, encarar aquela pessoa do espelho e falar assim: olha, você não é tão ruim assim, não, tá? Você deu até uma melhoradinha, eu percebo. A minha volta continua terrível, e ainda consigo cristalizar bem pouco do meu avanço, mas a gente está colhendo. E essas pequenas conquistas realmente nos trazem felicidade. São as que trazem aquela satisfação de estar no mundo. É quando você consegue, exatamente por essa lucidez, né, por esse norte bem havido, você consegue entregar mais e melhor, de uma forma melhor para o seu próximo. Então, essa verdadeira felicidade a gente já experimenta. O que, na verdade, a gente prefere é deixar que essas outras coisas terríveis se sobreponham e constituam essa atmosfera das descrições terríveis que a gente vê, né, André Luiz fazer para nós, e ainda bem que fez, ainda bem que nos traz isso aí, e a gente percebe nas reuniões mediúnicas como que as pessoas estão ali padecendo isso que a gente lê aqui. Então, a gente já consegue, mesmo com a dificuldade da linguagem, mesmo com o nosso enorme atraso de compreensão desse aspecto do intelecto, né, a gente já consegue perceber que, olha, tem coisa ali muito estranha. Mas essa coisa estranha a gente resolve assim, ó. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. É o que está ali. E se a gente estuda-se, olha, você vai se tornando ferramenta contemplada exatamente com as visões mais lindas da vida, aquelas que são mais apropriadas. Olha, nós nascemos para sermos felizes.
para constituirmos felicidade ao nosso redor, com o quê, cara pálida, como diz você? Vai ser com o quê? Ah, com um monte de escrituras no cofre, né? Vai ser com o quê? Vai ser com... nem vou falar mais, né? Já sabemos, já tá caracterizado. Então, isso daqui é perene, e é para isso que a gente veio. Então, se apruma e acelera o passo. Através do amor, valorize-nos para a vida, né? É isso que eu gostaria de responder aqui ao Demétrio Oliveira Martins, de Vila Nova, Blumenau. Existem fugitivos da colônia ou distâncias espirituais para voltarem à Terra? Como são essas fugas? Como voltam e por onde? Como são reencaminhados? Né? A palavra talvez fuga não seja boa, né? No plano espiritual, é quase sempre ligado à insubmissão, ou seja, o apego excessivo à matéria, e ele se recusa a aceitar tratamento ou disciplina, né, na espiritualidade, né? Como é que se dão essas fugas, você pergunta, né? O espírito simplesmente se recusa a cooperar. E aí dá razão a pensamentos intensos de revolta, de ódio, de saudades doentias da matéria, que sintoniza com vibrações que estão na Terra. E aí ele vai descendo mesmo, mas vai descendo mais ainda, para as regiões onde está sendo, tem o imã, né? E nós começamos a falar desse imã hoje, né? Que são regiões de umbrais, né? Então, em postos de socorro, por exemplo, nas zonas localizadas um pouco menos, mais ou menos densa, benfeitores respeitam o livre-arbítrio, né? Então, um espírito acolhido é dele que decide aí caminhar contra a direção do abismo, mas ele vai ter uma barreira vibratória. Não sei se vocês lembram de uma figura no filme Nosso Lar, a noiva quer voltar para ver o noivo, para casar-se com o noivo. Mas o que impede dela ir lá? Tem um muro fluídico que impede que ela desça. Ela vai até determinado ponto, e aquilo faz com que ela fique desanimada. E tem também a questão que ela vai sofrer fome, frio, pelo tipo de espírito que ainda né? Enfim, meu amigo, essa sua questão dá seminário, sabe? Porque é maravilhosa. A gente agradece demais, porque a gente precisa mesmo falar, né? Tem aparatos de segurança, por quê? Porque você tem que ser autorizado para descer. O André Luiz e o Vicente foram levados do Nosso Lar para o posto Esperança, para quê? Para se adensar um pouquinho e aprender um pouquinho com aquelas vibrações ali, se acostumar com aquelas vibrações e tal, para poder descer um pouco mais. Então, há todo um trabalho, não é assim, espera aí que eu vou aí que eu já volto. Não vai, entende? Tem toda uma questão vibracional que a gente precisa aprender um pouco mais sobre essas vibrações, sobre o magnetismo, sobre o que atraímos. E o nosso pensamento é uma força viva. É uma força viva que faz com que a gente, né, continue, né? Enfim. Ao nosso irmão, eu poderia também, Emília, lembrá-lo de que sempre é uma frase esclarecedora quando você coloca assim à frente. Qual o fim útil de uma pessoa fugir de onde estiver lá e vir para a crosta? Então, a resposta poderia ser assim: porque eu quero. Então, cara pálida, já começou de forma egocêntrica, egoísta ou de um interesse pessoal. E o interesse de toda a obra da criação é a evolução. Então, a compreensão de que tudo tem que passar por esse crivo, tem que ter um fim útil. E o útil é aquilo que contempla isso que nós estamos falando, essas duas asas, né? E tem que ser com jeito.
tem que ser no momento permitido pela divindade, de tal maneira que esse macaco louco que somos nós, que estamos sempre ainda em aprendizado e por isso fazemos coisas erradas, nós vamos nos aconselhar com aqueles que têm a visão mais ampla da paisagem, que já são mais evoluídos. Por isso, o nosso anjo da guarda, ele é de uma ordem superior, nos aconselha esses encaminhamentos corretos. Então, tudo converge, tudo tem a destinação de nos permitir o progresso. E esse progresso é exatamente a evolução do ser. É isso mesmo. Espera aí que eu vou voltar aqui. Eu acho que eu tirei a coisa, espera aí. É esse aqui. Então, é isso mesmo. É perfeito, é o que eu falei. Tem tanta coisa que a gente pode falar de sintonia, pode falar de atração. Os espíritos mais inferiores voltam para a Terra porque eles estão sendo atraídos pelas suas paixões. Eles gostam de beber, eles gostam de fumar, então eles estão atraídos pelas suas paixões, né? Então, o espírito, ele evolui sim, mas né? É um processo. A alma humana pode-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se eleva para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, de repetição de experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Está aí no Consolador, Emmanuel nos dando, Emmanuel, né? Emmanuel nos dando lições infinitamente salutares, boas para nós, né? Queremos fazer o bem como? De que jeito? De que forma? Como é que é a história do bem e do mal, né? É bem isso daí. E Emmanuel é muito assertivo e é um desses espíritos que nos puxam a orelha o tempo todo, né, de forma muito apropriada, né? E Isso. a percepção de que a gente precisa evoluir intelectualmente. E como é que a gente, de uma forma natural, como nos traz Kardec, como é que a gente evolui? Em busca do conforto e da segurança, desde as cavernas. O homem hoje e sempre vai evoluindo intelectualmente enquanto aprimora esse sentimento. Ele quer mais conforto e ele quer mais segurança. Lá no tempo das cavernas era, né, um enfoque. Hoje está sofisticadíssimo, mas para a evolução do espírito é a mesma coisa. Na medida que a intelectualidade se desenvolve, a percepção de que ele, ao seu redor, colhe, desfruta tudo aquilo que a divindade nos disponibiliza, então essa percepção de que estamos recebendo da divindade os estímulos necessários para a aquisição desses valores é que faz o progresso acontecer. Então, primeiro aquela visitinha que Jesus fazia e exemplificou isso, né? Primeiro a intelectualidade, convidava as pessoas a usar a cachola. E depois aquilo sedimentava em convite para a generosidade, a bondade, o amar ao próximo como a si mesmo. É isso. Tem lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos uma questão importantíssima. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dela. E só é infeliz aquele que se afasta da lei de Deus. Então, a gente procura, como dizia minha avó, chifre em cabeça de bode, né? Então, não vai ter, né?
não vai ter. Então, a gente precisa entender essa relação nossa com o bem e com esse mal, né? Como é que a gente faz? É bom a regra de ouro de Jesus, né? Que afirma que o homem sabe o que é bem quando aplica a si mesmo. Não faça aos outros o que querias que te fizessem, né? Como você falou. Se você não usa essa regra de ouro, meu filho, tá ruim mesmo para você as coisas, viu? Então, é assim, o imperativo da marcha conjunta sempre. É a evolução plena. A evolução, ela só exige da gente que a gente caminhe, se aprume mesmo, né? Vai, se aprume, vá. Né? Então, é um progresso intelectual, mas também moral, para uma evolução plena. Exige, para a gente, exige o quê? Trabalho, né? Não é preguiça, não Então, a gente precisa mesmo, né? Porque não basta apenas ser bom ou apenas ser inteligente, não é isso. A moralidade sem o intelecto possui a intenção, mas carece de ferramenta avançada que opera grandes transformações. O intelecto sem moral possui as ferramentas, mas constrói labirintos do egoísmo e de autodestruição. A gente tem que ficar muito atento a isso, sabe? Então, a relação do bem e do mal vai basear, então, em pontos cruciais para a nossa reencarnação, né? Apagamento dessa densidade de pensamentos tão... Né? Cada nova existência serve para o espírito para desgastar essa imperfeição, né? O sofrimento da Terra não é castigo, mas é uma oportunidade de reparar. É essa tese para a moralidade, né? O progresso intelectual, o espírito evolui em duas frentes, né? O progresso de conhecimento das leis da natureza, naturais, leis de Deus. A moral dá força para a gente praticar ambas, né? Então, clareia a mente, afasta as nossas trevas, afasta da gente. E não só isso, né, Amaury? Você poderia ler aí para a gente essas duas... Sim, a divindade nos provê de caminhos felizes como esse também, o uso do livre-arbítrio e a construção da responsabilidade, né? A reencarnação garante que o espírito colha o que plantou. Simples assim. Se ele escolhe o mal, afasta-se da lei de Deus, gera uma densidade que exigirá novas reencarnações de provações para ser corrigida. Olha, eu sou esse cara, viu? A gente teima em errar e ele sabe que vai ter que voltar e recompor tudo. A solidariedade na carne. Reencarnamos em grupos, né? Em famílias, em comunidades. Não é sem um porquê que nos associamos em função dos nossos endividamentos comuns, né? Para aprender a praticar a caridade com aqueles que outrora prejudicamos. É o exercício direto da regra de ouro no cotidiano. Em resumo, a reencarnação é a ferramenta que transforma o espírito denso e ignorante em um ser luminoso e puro. Ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Todos receberão quantas chances forem necessárias para atingir a perfeição. Isso é um alento, né, Miriam? Isso é um alento, a gente saber que vai ser perfeito, apesar de nós mesmos, né? Uhum. Você pode fazer aí esse fechamento e fazer a nossa prece de encerramento, amiguinho, porque você sabe que o relógio corre, né? Avançou com tudo. O voo perfeito. Quando as duas asas atingem o equilíbrio absoluto, o espírito liberta-se. Não necessita mais de veículos, aerobus, né? Ou máquinas limitadas para descer a densidade em auxílio, nem para subir a luz. Ele vence todas as resistências vibratórias por si mesmo. O esforço contínuo no estudo, que nos traz sabedoria, e na caridade, onde desenvolvemos grandemente o amor, é o único motor definitivo para a nossa libertação espiritual. Que benção, né? Que benção. E aí, ó, tá lindo esse Jesusinho aí. Deixa eu ver se aqui tem um outro aqui também tão bonitinho, que eu gosto muito. Vou botar para você fazer a prece, tá bom, amigo? Maravilhoso.
Que bênção. É exatamente por Deus, conta. a presença de todos, desculpe. Beijo, meninas, seus corações. Então, pelas bênçãos do conhecimento, pelas bênçãos da oportunidade de estarmos juntos, a nossa gratidão ao Mestre Jesus, a todos aqueles que laboram por nós da espiritualidade e aqueles que aqui ao nosso redor nos toleram, nos auxiliam, nos encaminham e nos carregam muitas vezes nos braços, nos apoiando. Permita, Mestre, que nesta semana que se inicia, possamos engrenar esse sentimento de busca e de entrega para que a evolução se dê para todos conforme os seus ensinamentos. Que a sua inconfundível paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.